Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Chovia sem parar. E ela nem quis sair do carro. Só baixou o vidro e disse com a voz fria: "A gente precisa conversar." Eu já sabia o que vinha. "Você é uma boa pessoa, mas eu não posso mais viver de promessas." Tentei argumentar, dizer que eu estava tentando, que as coisas iam melhorar, mas ela só balançou a cabeça e completou: "Sonhos não pagam as contas." E foi embora. Eu fiquei parado ali, vendo as luzes do carro desaparecerem no meio da chuva. Aquele som do motor se afastando. Parecia o som do meu coração quebrando. Nos dias seguintes, eu mal conseguia sair da cama. Fiquei semanas em silêncio, sem ânimo para nada. Até que um dia, olhei no espelho e não me reconheci. Vi um cara derrotado, e aquilo doeu mais do que o fim. Então prometi: eu não vou provar nada para ela. Vou provar para mim mesmo. Comecei a trabalhar em tudo que aparecia. De manhã num depósito, de tarde num bar e à noite entregando panfletos. Eu chegava em casa exausto, mas com a sensação de estar construindo algo. Estudei marketing digital pelo celular emprestado de um amigo, assistindo vídeo atrás de vídeo no YouTube. Nos fins de semana, vendia doces na praça com minha mãe. Aos poucos, o medo virou força. 3 anos se passaram. E, com o pouco que juntei, montei um carrinho de lanches. Fiz tudo com as próprias mãos. Pintei, lixei, fiz a placa, criei a logo. O começo foi difícil. Teve dia que vendi só 2 lanches, mas eu continuei. Com o tempo, a fila cresceu. As pessoas elogiavam, voltavam, traziam amigos. O carrinho virou uma lanchonete. A lanchonete virou um restaurante. E, 5 anos depois, eu era dono de 3. Na inauguração do terceiro, lembro de ter parado na porta, olhando tudo aquilo. Pensei, se aquele garoto de 5 anos atrás visse isso, ele choraria de orgulho. E foi então que o destino resolveu brincar comigo. Uma mulher entrou, com um currículo nas mãos. "Oi, boa tarde. Eu vi a vaga no Instagram." Eu levantei o olhar e congelei. Era ela. A mulher que me deixou quando eu não tinha nada. Cabelos diferentes, olhar cansado. Quando nossos olhos se cruzaram, ela travou. "Você é o dono daqui?" Eu apenas sorri. "Sou. O mesmo cara que você disse que nunca ia chegar a lugar nenhum." Ela ficou em silêncio, tremendo. Eu só queria pedir desculpa. Eu errei." O salão inteiro parecia ter parado. E foi ali que meu coração vacilou. Eu nunca imaginei aquele momento. E quando chegou, eu não sabia o que sentir. Ódio? Vingança? Ou saudade? Antes que eu pudesse responder, ela perguntou baixinho: "Será que ainda dá tempo da gente recomeçar?" Eu fiquei em silêncio. O tempo pareceu parar. E então, eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei revivendo tudo na cabeça. As brigas, as lágrimas, a chuva. E por mais que eu tentasse negar, a verdade é que parte de mim ainda sentia algo. No outro dia, ela voltou. Trazia um bolo caseiro nas mãos. "Lembra quando eu dizia que queria abrir uma confeitaria?" Ela perguntou, com um sorriso tímido. "Eu nunca consegui. Desde que te deixei, nada deu certo. O cara por quem te troquei me traiu, me deixou cheia de dívidas. E eu nunca mais fui a mesma." As lágrimas dela caíram em silêncio. "Você venceu, e eu perdi tudo." Eu respirei fundo. "Não foi uma competição," eu disse. "Você só escolheu outro caminho." Ela tentou segurar minha mão. "Me dá uma chance." Eu mudei. Por um instante. Eu quis acreditar. Porque no fundo, o coração ainda lembrava. Mas aí, eu olhei ao redor. Vi meus funcionários, as pessoas que acreditaram em mim quando ninguém acreditava. Vi o reflexo de tudo o que construí sozinho e percebi que talvez amar alguém não signifique aceitar de volta. Significa perdoar e seguir em paz. Então eu disse: "Você merece recomeçar, mas o seu recomeço não precisa começar comigo." Ela ficou em silêncio, chorando. "Mesmo assim, obrigada."
ela disse, por não ter se tornado amargo. Ela foi embora. Mas dessa vez, eu não senti vazio. Senti leveza. Meses depois, recebi uma notificação. Era o Instagram dela. Inauguração da minha confeitaria. O doce começo. Eu abri a foto. Ela sorria, cercada de amigos, e usava o mesmo avental que costumava usar para fazer bolo comigo, lá no início. Eu não conseguia evitar o sorriso, porque entendi ali que o amor que eu dei para ela, mesmo que não tenha voltado para mim, fez o mundo dela florescer. E talvez no fim, esse fosse o propósito de tudo. A gente não perde quando alguém vai embora. A gente ganha espaço para se encontrar. E quando isso acontece, o amor deixa de doer e começa a ensinar. Depois que ela se foi, algo mudou dentro de mim. Não era raiva, nem rancor. Era paz. Pela primeira vez, eu senti que podia respirar sem precisar provar nada para ninguém. Eu continuei trabalhando, expandindo meus restaurantes, mas comecei a perceber algo. Não bastava apenas crescer financeiramente. Precisava crescer como pessoa. Comecei a investir em mim. Cursos, leituras, meditação, rotina de exercícios. Tudo que me fizesse melhor, mais completo, mais leve. E foi aí que percebi o quanto estava ligado ao passado. Eu lembrava das brigas, das lágrimas, da chuva, da sensação de abandono. Mas agora, tudo isso me fortalecia. Decidi que queria ajudar pessoas que passavam pelo mesmo que eu. Pessoas que sentiam que perderam o amor, o rumo ou a confiança. Criei então um programa de mentoria online, ensinando o que aprendi na vida real. Como lidar com término e rejeição. Como reconstruir a autoestima. Como transformar esforço em resultados concretos. O feedback foi imediato. Pessoas escrevendo mensagens emocionadas, dizendo que finalmente conseguiam superar dores antigas. E por mais estranho que fosse, ela também reapareceu. Um dia, entre as mensagens de alunos, vi uma notificação. Oi, vi seu programa. Me inspirou muito. Posso conversar? Era ela. Meu coração disparou, mas eu respirei fundo. Decidi não responder imediatamente. Eu precisava entender por que meu coração ainda tremia, mesmo depois de todo o crescimento. Lembrei de todas as noites em que chorei sozinho, e também de todas as vitórias silenciosas que conquistei. Então respondi: podemos conversar. Mas hoje, a conversa é sobre nós como pessoas, não sobre o passado. Encontramo-nos em uma cafeteria pequena, neutra. Ela parecia diferente, mais segura, mais leve. Sentamos e ela começou. Eu precisava ver como você se tornou. Não apenas rico, mas feliz. Forte. Inspirador. Eu sorri. Obrigada por me mostrar que o amor também é sobre crescer, não sobre voltar atrás. Conversamos por horas. Falamos sobre erros, arrependimentos, sonhos e aprendizados. E percebi algo. O amor não precisa ser possessivo. Ele pode ser livre, inspirador e transformador. Ela me contou como estava reconstruindo sua vida, com a confeitaria, ajudando jovens a empreenderem. Eu contei sobre a mentoria, sobre os restaurantes, sobre a força que encontrei dentro de mim. Algo mágico aconteceu. Não havia mais dor, só respeito e admiração mútua. E foi nesse momento que entendi o verdadeiro propósito de tudo. Crescer sozinho, sem esperar ninguém, mas ainda assim, inspirar quem esteve ao seu lado. Alguns meses depois, nossa história se cruzou novamente, mas de forma diferente. Ela me convidou para um evento beneficente na cidade. Era sobre empreendedorismo para jovens. Eu aceitei. No evento, falamos sobre fracassos, tentativas e aprendizados. E ali, diante de centenas de jovens, percebi que tudo o que vivi tinha um propósito. Não era apenas sobre amor ou dinheiro. Era sobre transformar dor em exemplo. No final do dia, ela me disse: obrigada. Você mudou minha vida e de tantas outras pessoas. Eu sorri, silenciosamente. Porque finalmente, entendi que a maior vitória não era ter ela de volta. Nem meus restaurantes, nem o dinheiro. A maior vitória era ser alguém que inspira,
sem esperar reconhecimento, sem buscar vingança, apenas vivendo e evoluindo. E naquele instante, percebi que o amor, o verdadeiro amor, não dói mais, ensina. E talvez um dia, ela e eu possamos caminhar juntos novamente. Mas como dois seres completos, não como dois corações quebrados. Por enquanto seguimos nossas vidas. Cada um em seu caminho, mas unidos pelo respeito, pelas histórias e pelo crescimento que compartilhamos. E foi assim que entendi. O passado não define o futuro, ele apenas ensina o caminho. E enquanto eu olhava para a cidade lá do alto, com a brisa batendo no rosto, senti paz. Uma paz que eu nunca senti antes, porque finalmente compreendi que o amor verdadeiro é liberdade, crescimento e transformação. E nada menos que isso.